Boa noite, amada e amada do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Abra comigo em Mateus capítulo 5, verso 27 em diante. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha falar, venha ministrar no nosso coração. Perdoa as falhas, pensamentos e ações que não te agradaram, Senhor. E venha ministrar no nossos corações, Senhor, que a nossa mente, bocas e ouvidos seja cativo ao teu Espírito Santo de Deus. Venha nos conduzir, o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar em uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado fora. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim. Ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Não pode tornar um cabelo branco ou preto. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, né? Já oramos ao Senhor, agora vamos, né, ver o que o Senhor vai falar conosco no dia de hoje. Gostaria de falar aqui a respeito dessa palavra aqui no verso 32, repudiar. O que significa? Repudiar significa ali rejeitar, né? Tem repúdio por algo, é algo que a pessoa não suporta, ela não quer, então ela vai se afastar, ela vai repudiar, ela vai renunciar àquilo, ela não quer mais. Então o Senhor estava dizendo: qualquer que rejeitar ou abrir mão, né, de sua mulher, que não seja por causa de prostituição. Por quê? Naquela época tava muito corriqueiro entre eles ali, né, os judeus, aqueles que diziam crer em Deus, repudiar a tua esposa por coisas corriqueiras, coisas que, qualquer coisinha que não agradasse a eles, né? A mulher, vamos supor, não fizesse um bolo da forma que eles queriam, salgasse algum alimento, qualquer falta que a mulher tivesse, o homem não gostou da aparência, eles já queriam ali repudiar aquela mulher, já queriam lançá-la fora. E se não fosse por causa de prostituição, então quer dizer, faz que ela cometa adultério. Por quê? Quando a mulher é repudiada e ela era lançada fora ali, ela saía do casamento sem direito algum, né? E ela, bem provável, ela ia se tornar ali uma prostituta para poder trazer o sustento para casa, ou ia arrumar alguma outra pessoa para cuidar dela, casar, né? E manter ela, sustentar ela financeiramente. Então, na verdade, aqui ó, o Senhor está dizendo: faz com que ela cometa adultério. Quer dizer, aquela pessoa está pecando por coisas mínimas, rejeitar a tua esposa, por coisas que ele poderia perdoar, poderia exercer ali o perdão, a misericórdia como Deus tem, né, de todos nós, mas não, ele prefere rejeitá-la. Então ele vai forçar essa mulher a acabar indo procurar a prostituição ou alguém para ir morar junto para poder mantê-la. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Por quê? Divórcio é quando a pessoa vai e se separa diante ali de um líder, né, diante de um juiz. Então é uma carta de separação. O divórcio é uma carta de separação. E quando aqui o Senhor fala que então qualquer que casar com ela
com a repudiada comete adultério, porque legalmente ainda aquela mulher estaria casada. Legalmente ela estaria casada. Por que que esses homens não davam então a carta de divórcio, né? Por que que muitas das vezes eles repudiavam e não era por adultério? Porque lá em Deuteronômio 24:1 fala assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ele lhe dará na sua mão, e despedirá da sua casa. Então ele vai fazer um descrito ali, ele vai dar ali uma carta dizendo por que ele está repudiando, que é o divórcio. Ele vai estar dando uma carta esclarecendo o porquê essa mulher foi rejeitada. E bem provável, quando essa mulher recebia essa carta de divórcio ali, não era por prostituição, porque na época, essa coisa feia aqui que fala, bem provavelmente se referia a alguma outra conduta vergonhosa da mulher, ou algo que o homem não aceitava pelo coração duro dele, né? O coração duro do homem. Então, para essa mulher não sofrer, às vezes, até mesmo ali naquele casamento, viver sofrendo, apanhando, sendo rejeitada ou lançada fora, sem essa carta explicando o porquê ela foi rejeitada, que também era uma humilhação, né? Mas para garantir ali a segurança dessa mulher, foi dado esse mandamento para que Moisés falasse com os homens assim, para que esses homens dessem uma carta de divórcio para essa mulher que foi repudiada, né? Porque se a gravidade ali na época do repúdio em relação a ser infiel, a prostituição, a ter alguém, um amante, o resultado disso era a pessoa ser apedrejada. Então essa pessoa não precisaria dessa carta de repúdio, porque ela seria apedrejada. Então Jesus aqui estava dizendo, olha, qualquer que casar com ela, com a repudiada, comete adultério. Então o Senhor estava dizendo que ele não se alegrava daqueles homens ali, porque o Senhor Jesus sabia que eles faziam isso, era uma coisa corriqueira no dia a dia deles. E eles vieram, né, ali para, então, aqui nessa passagem o Senhor alertando que ele não veio para descumprir a lei, não, a lei vai ser cumprida. E como foi dado para Moisés, por causa do coração duro do homem. Então o Senhor dizia que aquele que repudiava a mulher, mas ele não estava ali assegurando o direito dela. Aí o Senhor diz aqui ainda, né? Outro sim. Ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Porque quando a pessoa ela vai casar com outra, ela faz ali um juramento diante do Senhor, de ser fiel e cuidar da tua esposa como Cristo cuidou da tua igreja. E será que hoje em dia os homens têm cuidado, as mulheres têm sido amáveis também, têm cumprido aquilo que prometeu diante dos homens? O Senhor disse que era sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. E aqui em Mateus, capítulo 19, do verso 1 ao 12, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então aqui os fariseus eram aqueles homens conhecedores da palavra do Senhor, e eles queriam ali era pegar o Senhor Jesus cometendo alguma falha que pudesse ali ferir, né, a lei, né, que foi dada a Moisés. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador fez o macho e a fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se reunirá a sua mulher, e serão dois em uma só carne. Então, né, aqui em Gênesis capítulo 2, verso 24, a confirmação aqui dessa passagem: por essa razão, o homem deixará o pai e a sua mãe e se reunirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então o Senhor dizendo, não, no princípio, né, ó,
eles perguntaram, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, o Senhor disse, não tem lidos a palavra do Senhor, não tem lido, né? O que a palavra do Senhor diz a respeito disso, né? No princípio, o Criador fez macho e fêmea. E disse, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, não é do agrado de Deus que o homem se separe da mulher, né? Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus respondeu, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então, por causa da dureza do coração do homem, Moisés, ele ali recebeu essa ordem do Senhor para que permitisse a carta de divórcio, para que aquelas mulheres não sofressem ou chegassem mesmo a serem até mortas, aleluia, pelo coração duro do homem. Então Moisés recebeu essa ordem do Senhor para que aqueles que fossem repudiar a mulher dessem uma carta de divórcio, escrito o motivo por que ela estava sendo repudiada. Se não fosse pela prostituição, porque na época a prostituição já tinha essa penalidade de morrer apedrejada, então não tinha por que dar uma carta de divórcio para alguém que tinha prostituído. Então eles tinham esse costume corriqueiro, né, de repudiar suas esposas. Então Jesus, ele não se agradava, Deus não se agradava disso, né? Disse-lhe Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Então, Jesus estava dizendo, olha, vocês que repudiam as tuas mulheres, e nem é por causa de maldição, né, de prostituição, porque se era por prostituição, elas teriam que ir a julgamento, e o julgamento da época era apedrejar. Então, se não foi por causa de prostituição, por que vocês não deram a carta de divórcio? Era mais ou menos isso que Jesus queria falar para aqueles fariseus. Por que vocês não estão dando, então, a carta de divórcio? Era um confronto que o Senhor estava tendo indiretamente ali, mas os fariseus entendiam, porque eles ali já estavam acostumados a ver essas ações daqueles homens mais poderosos, quando então, por algum motivo, não queriam mais aquelas esposas por causa do coração duro, eles apenas as rejeitavam. Eles então ali repudiavam aquela mulher, mas não dava a carta de divórcio. E que casar com outra comete adultério. Então aquele homem repudiava a mulher, mas às vezes ele arrumava outra esposa. Então o Senhor estava dizendo assim, ó, vai arrumar outra esposa, mas sendo que legalmente ainda continuava casada com a primeira, porque não deu a carta de divórcio. Então, e casar com outra comete adultério. Quer dizer, esse homem, ele repudiava essa mulher e casava com outra. Ele estava cometendo adultério. Às vezes ele repudiava a primeira esposa sem um motivo, né, sem ela ter feito nada para ele, assim, que afetasse a moral dele, para casar com outra, para interesse próprio, para saciar a sua própria carne. Então o Senhor está dizendo, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mas por quê? Se ela que foi abandonada e vai casar com outro, vai ser então ali cometer adultério. Porque só existe adultério quando há casamento. E diante dos olhos da sociedade, faltava esse papel para ter essa quebra desse vínculo. Porque era a lei, e ainda é hoje em dia, né? Tem a separação que a pessoa separa de corpos, mas não separa na lei. E aqui era isso que o Senhor estava dizendo. Por que esses homens não davam essa carta para a mulher, então, estar livre? Como disse lá em Deuteronômio 24, capítulo 1, verso 21. Por quê? Porque custava caro a carta de divórcio, né? É igual hoje, para você pagar um advogado é caro. Se diz, é mais caro separar do que ficar casado, do que casar.
Então, esses homens, eles não queriam também dividir os bens, porque como elas não se prostituíram, né? Elas não tinham causado ali um adultério no meio do casamento, e era por algum outro motivo, aquele homem teria que ali dar essa carta, pagar essa carta, e ainda dar uma parte dos bens para o sustento dessa mulher. E esses homens não faziam isso. Eles simplesmente trocavam de mulher em cima de algo que eles achavam que eles tinham direito. Eles repudiavam porque eles achavam que a mulher era um nada. E era isso que Jesus estava dizendo. Quando a gente vai procurar saber a respeito de como eram os costumes da época, nós começamos a entender o porquê Jesus falou assim, né? Então, aquele homem estava em adultério, a mulher está em adultério, e quem casa com eles também estaria em adultério. E o Senhor não gosta, não se agrada, porque disse aqui desde o princípio, ele fez homem e mulher para estarem juntos. Ele não fez para separar. Ele fez o homem e a mulher para exercer o amor de Deus, para um aprender a perdoar o outro, construir a família, educar os filhos e cuidar um dos outros. Aí no verso 10 diz assim: e disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então os discípulos aqui falaram assim: não, mas então se a condição do homem é essa, né, que ele vai estar em adultério se ele repudiar, sim, ele estaria, porque ele não queria abrir mão dos bens dele, ele não queria ter um gasto, ele não queria financeiramente ali arcar com aquela decisão que ele tinha. E não é diferente hoje em dia, porque ainda o que exercia ali no coração daqueles homens era o Deus Mamon, é o Deus dinheiro que conduzia a vida daqueles homens. Eles estavam mais carnais do que espirituais, né? Por qualquer motivo, eles achavam que tinham total autoridade sobre a mulher, e assim eles usavam daquela autoridade para algo errado. Aleluia. E muitas delas, né, se prostituíam para depois conseguirem sobreviver, né? E aos olhos de outros eram tidos como a errada. E isso não agradava ao Senhor. Não que Jesus estava concordando e dizendo que Deus se agrada da separação, não. Deus não se agrada da separação. Tanto que ele falou que deu essa lei a Moisés por causa do coração duro do homem, por causa do coração duro daqueles que convivem ali. Porque quando existe esse coração duro, né, que pode chegar a uma agressão, a morte, algo que pode prejudicar dentro de casa, é melhor aqui que isso que se aparte, né? Por isso que é necessário a pessoa namorar e conhecer antes. Namorar alguém que tem a mesma fé. Cristão, procurar estar em comunhão com o cristão, né? Que tenha o mesmo pensamento, que tema Deus, que aprenda a perdoar, a ser amável, né? Um respeitando o outro, o homem amar a mulher, a esposa, como Cristo amou a igreja. É necessário que haja ali em Cristo, né, um alicerce para nós conseguirmos vencer todos os dias. Por isso é necessário o homem e a mulher se conhecerem antes, né? Mas se, no 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, diz assim: mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, o que estava dizendo aqui, né? Que se o descrente se apartar, muitas das vezes, em lares cristãos, eles se apartam de Deus, eles simplesmente deixam de temer a Deus, e então começa a praticar tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. E se acontecer de chegar nesse patamar, né, aonde aqui a pessoa está em condições de escravidão, ou mesmo quando ela se converte e o marido é ímpio, mas se ele não é um mau marido, ele é um bom marido, ele só não está ali ainda exercendo a fé junto com ela, mas com o exemplo dessa esposa, esse marido pode se converter. Mas se não for o caso dessa família estar em risco, dessa esposa, ou até mesmo desse marido estar em risco, o Senhor diz, né? Apartar então, porque
não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O Senhor nos chamou para a paz. Diz aqui, ó, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Não é, né? Não é assim para fazer de forma corriqueira, é para último caso, em último, né, momento. Aí, sempre você tem que olhar para ver se tem uma forma de você contornar, orar, buscar o Senhor, né? Mas é óbvio que quando se fala de colocar a vida em risco, como Deus falou com Moisés lá, dizendo para dar a carta de divórcio, né? É porque o Senhor não quer, nunca quis nenhum dos seus filhos sofrendo. Ele não quer que os teus filhos sofram, tanto homem quanto mulheres. Então nós vemos aqui a necessidade de conhecer um ao outro antes de se casar. Por isso a necessidade do jovem ouvir os conselhos do pai, da mãe, dos seus líderes espirituais, para não cair em nenhuma cilada. Né? Vemos também a importância, né, como disse lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se reunirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, a palavra do Senhor diz, né, para aquele ali, homem e mulher, para o recém-casado, casou, tem teu cantinho na tua casa, deixa pai e mãe, né? Não é para desonrar, mas deixe pai e mãe e vai ter a tua vida. Agora vocês precisam ter um ambiente de vocês, construir a família de vocês baseada em Deus, né? Quem casa quer ter casa, né? Então é assim um ditado que diz, porque é uma coisa verdadeira. Quem casa quer ter seu cantinho. O início é difícil, né? Acostumar cada um com um costume, uma comida que gosta, uma coisa que não gosta, um horário de dormir, um horário de fazer a refeição. Então está sendo construído ali uma nova família. Não tem como querer ter base na parte de um ou na parte do outro, não. Agora vocês, não importa o lar, se é humilde, se é pequeno, é necessário ter a privacidade, né, dessa nova família ali sendo constituída debaixo da proteção de Deus. Vai vir as dificuldades do dia a dia, né? É difícil, às vezes é para a moça, é mais difícil do que para o homem, muitas das vezes, porque ela vai ter que cuidar das tarefas, às vezes na casa dela ela não fazia. Não sei como são as pessoas, né? Mas cada um é de uma forma. Então, agora eles vão ter que botar uma casa para funcionar, eles vão ter que resolver os seus problemas. Então, agora eles não são mais o filhinho e a filhinha da mamãe. Agora eles são o senhor e as senhoras ali no controle da sua casa. Então, não pode deixar que ali aqueles que educaram eles venham interferir de como eles devem viver a vida, né? Somente se for para algo bom, para acrescentar esse casal, sem que venha tomar partido ou favorecer alguém, porque daí, né, alguma parte vai ficar em desvantagem e ao invés de ajudar, vai estar ali, então, trazendo mais problemas, mais transtorno, né? Vai começar a criar ali no meio daquela família uma rivalidade, às vezes, entre nora e sogra, entre genro e sogra, e isso não agrada ao Senhor, né? Então, muitas das vezes o que funcionou para o pai, para a mãe, não é o que vai funcionar para o filho. Mas sempre ouvir um conselho sempre é bom, quando é vindo da parte de Deus, aleluia. A mulher tem que ter a sabedoria, né? Pedir para Deus dar essa sabedoria, para ela olhar o lado do seu marido e o marido olhar o lado da tua esposa, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Geralmente o Senhor coloca do nosso lado aquele que é fraco em algo e onde você é forte. E aonde você é fraca, aquela pessoa é forte, né? E assim um vai ajudando ao outro com amor, com carinho, com misericórdia. Você exercer a misericórdia de Deus dentro do seu lar, né? Então, naquela época de Jesus, eram os homens, né? Eles repudiavam a todo momento, né? Hoje em dia, a lei dos homens mudou em muita coisa, mas isso não quer dizer que os cristãos têm esse livre acesso para querer tomar decisões, divorciar por bobeira, por coisas banais, porque isso não agrada ao Senhor. Isso não agrada. Mas quando é para uma parte que houve uma traição ou que está havendo uma agressão,
Eu creio sim que nós estamos alicerçados em Deus, em Cristo, para podermos dar um ponto final e seguirmos adiante. É o que o Senhor está dizendo. Mas tudo debaixo da proteção do Senhor. Uma pessoa que sai de um relacionamento abusivo, que sofreu, eu tenho certeza que ela não vai querer se relacionar tão cedo. Ela tem que esperar no Senhor Jesus. Ela tem que esperar em Deus a cura, né? E Deus é Deus de milagre que pode, por um momento, afastar e depois trazer tudo restaurado. O Senhor é um Deus de milagre, né? O Senhor é um Deus que renova e nos dá a oportunidade de viver uma nova história. O Senhor quer que os seus filhos sejam felizes, né? O segredo de um casamento é perdoar. O segredo de um casamento feliz é saber perdoar o próximo nas suas fraquezas, assim como nós queremos ser perdoados. É não dar tanto ibope para as pequenas coisas, para as falhas do dia a dia, mas sim lembrar das coisas boas que vêm e traz a felicidade no meio de um lar. Aleluia! As dificuldades de um casamento é a oportunidade de nós aprendermos a sermos melhores, a exercer o nosso amor, a paciência e aprender que ninguém é perfeito. É a oportunidade que o Senhor nos dá, né? Lá em Paulo, né, eu já li, capítulo 7, verso 15, que diz: mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque, neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à escravidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E nós temos que trabalhar para essa paz, porque Deus é o Deus que conhece o coração de todos. E nós que somos cristãos, nós temos esse dever de vigiar e cuidar, né, dessa instituição maravilhosa que é chamada família, que nasceu no coração de Deus. É projeto de Deus, onde o Senhor vai mandar aquilo que é mais importante, que é as almas, que nascem no ventre de uma mulher, né, constituída por um homem e por uma mulher. É aonde nasce a vida, é aonde vai constituir as famílias. Então o Senhor ama a família, o Senhor não se agrada aqui que uma família se separe. Verso 11 diz assim: ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Aleluia. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de mãe, e há eunucos que foram estranhos, castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. Então ele dizendo aqui, olha, que, né, aqueles que querem ficar sozinho vai fazer bem. Que conviver com o outro é você aprender a respeitar o outro e não querer impor respeito. O respeito a gente conquista e não é impondo. E é difícil, né? Em todo início é difícil, mas não é impossível. E que você possa crescer em sabedoria, em graça, dar glória a Deus pela tua família, pelo teu casamento, né? Pelos aqueles momentos que você achou que não ia conseguir passar e você passou, porque Jesus está aí contigo. Deus está aí para te ajudar. Ele tem nos dado todo o direcionamento, né? Para o homem amar a sua esposa como Cristo amou. E a mulher para respeitar o seu marido, honrá-lo, né? Para que ninguém venha ali tirar o papel do outro. O homem é ali o provedor, o cuidador, a autonomia. A mulher é a dócil, aquela que ajuda, ajudadora, conciliadora, a que vai acalmar, né, as coisas quando estiver no meio da tempestade. Que nós possamos ser essa mulher boa, agradável. Que a gente não venha querer roubar ali a posição do marido de ser o provedor. Que a gente venha deixar cada um na sua autoridade, na hora de corrigir, na hora de falar. Respeitar a opinião alheia, respeitar a opinião do marido, né? Mesmo que aquilo não seja a tua opinião, você mostra qual é a tua opinião, mas respeite a do seu marido, né? E que vocês entrem num bom consenso de todas as coisas. Mas o que o Senhor está dizendo, não permita terceiros interferir na vida de vocês. Busque na presença de Deus uma saída entre vocês e Deus, o que a palavra de Deus aconselha. Perdoar sempre, 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 sempre. Mas isso não dá o direito de quem sempre está ali, né, fazendo algo de errado, esperar do outro perdão. Não, você tem que mudar também. Todos temos que mudar todos os dias.
né? Perdoar é bom, mas você se corrigir e ser melhor todos os dias é muito melhor, porque aí você está garantindo a tua salvação, né? Você está exercendo aquilo que Deus ensinou. Então que nós possamos tirar todas as coisas que é peso sobre a nossa vida, para nós sermos um verdadeiro cristão, criar nossos filhos, ter um lar abençoado. Todo cristão, eu creio, que vai buscar em Deus e vai procurar ser feliz. Deus uniu o homem e a mulher não para viver em pé de guerra, mas para ter paz, para ser feliz, para ser feliz. Que o seu lar, que a tua casa seja um pedacinho do céu, que vocês sintam o prazer de estarem nas suas casas, que teus filhos tenham alegria, que eles possam pular no sofá assim, que eles possam, né, brincar, falar em voz alta, porque aí é a casa deles. Se eles não puderem ter liberdade na casa deles, onde mais eles vão poder ter, né? Não deixe seus filhos apreensivos, com medo das brigas, das coisas, para que quando eles chegarem na adolescência deles, eles não queiram estar mais fora de casa do que dentro, e assim você perder os teus filhos para o mundo. Amém? Essa palavra que o Senhor deu, né, para o nosso coração, que a gente venha ser mulher sábia e homem sábio em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.